mais um começo de Série C trágico. A gente vem de 2 Série C seguidas, 2 Série Cs que faltaram poucos pontos no final para a gente classificar. E, novamente, mesmo tendo a mudança aí do treinador na primeira rodada, a gente começa perdendo ponto. E o pior, é perdendo ponto em jogo que o Náutico poderia ter se saído melhor. Assim, sinceramente, eu estava gostando do jogo do Náutico. O Náutico eu achei que fez um bom primeiro tempo. Obviamente, tinha alguns erros. A defesa estava um pouco exposta, estava vacilante até, dormindo no ponto. Tem um lance que é bem emblemático ali, que a bola passa entre Carlinhos e Luiz Paulo. Era uma bola completamente despretensiosa e a defesa dá uma cochilada e ela passa. Então, assim, tinham esses erros, mas o Náutico era um time muito diferente da parte ofensiva. O Náutico era um time com variação, o Náutico conseguia chegar por cruzamento, o Náutico conseguia trocar passes, assim, achar passes por dentro. O gol do Náutico sai numa enfiada de bola que a gente não via. A gente não via aquela enfiada de bola para o atacante sair sozinho na área do adversário. Então, eu achei que o Náutico fez ali o primeiro tempo, principalmente bem, merecia ter vencido aquela etapa. Jogou mais que o CSA, por mais que tenha deixado espaço. Mas leva o gol numa falha ali, meio que individual. Kelvin, ele tinha a oportunidade de ter saído daquele lance ali. Eu não tinha visto o Kelvin, né? Na hora eu perguntei, meu irmão, isso foi impedimento, pô. Porque eu não tinha visto que ele tinha saído. E aí depois eu vi que ele sai do campo e fica, assim, eu acho que ele achou que se ele tivesse ele saindo do campo, não seria impedimento. Mas aconteceu e o Náutico leva Mas se ele achou... João. Ô, João, vem cá, João. Se ele achou isso... É porque ele vai para trás, Alex. Pode ver, o movimento dele em nenhum momento é voltar para o campo. O movimento dele é só voltar. Eu sei, mas vê só. Ele é um jogador profissional de futebol, tá? Ele deve ganhar algumas dezenas de milhares de reais, tá? Ele não saber a regra do futebol, velho. Meu irmão, já faz um tempinho que mudou a regra. Pô. Eu não duvido o jogador fora de campo, ele dá condição do impedimento, tá ligado? Assim, eu prefiro achar que ele foi um lerdão e demorou para voltar, pô. Porque se ele não sabia, ou se ele preferiu ficar fora de campo para poder não dar condição, achando que a regra é a regra antiga, cara, assim, não sei, velho. Em nenhum momento. Aí é o seguinte, se ele sai atrasado é uma coisa, eu concordaria. Mas ele ficou, pô, ele continuou dando passos para trás. Então, cara, é que na hora de contratar um jogador, vai ter que alfabetizar o jogador. Foda. Meu irmão, ler as regras do futebol, explicar que a bola é redonda. Imagina, daqui a pouco o jogador chega e eu achava que a bola era triangular. Eu não sabia que a bola era redonda. Não sabia que era uma circunferência. Eu tô espantado assim, tu acha que não deveria acontecer isso, porque, porra, a quantidade de jogador burro que tem eu sei que jogadores não são as referências de sucesso intelectual, mas você não saber a regra é inadmissível. Mas enfim, assim, tanto faz. Aconteceu, beleza. O Náutico leva um gol ali. Eu achei o lance muito rápido. Naquele primeiro gol, não acho falha de Muriel, não, tá? Tipo, acho que não dá para colocar na conta dele. Acho que tem um vacilo ali mais geral mesmo da defesa e tal. A defesa cochilou, né? Cochilou, tem esse lance de Kelvin, aí o Náutico faz um gol no momento que era melhor na partida. E aí consegue o empate. O Náutico teve chance de virar, teve uma bola assim, muito bem cruzada, e Marcos Ítalo chegou inteiro, num peixinho ali para cabecear, pena que foi no meio do gol, no rebote ele perdeu. Então o Náutico acumulou chances. O Náutico teve, se você pegar o scout de finalização certa, o Náutico teve um caminho ali para sair com um resultado melhor nessa primeira etapa. Volta para o segundo tempo e, não tem como não falar da expulsão. A expulsão... Ô, João, só antes.
antes da expulsão, o Marco Antônio ainda perdeu um gol claro, né? Perdeu, o Marco claro. Ítalo cruza na cabeça dele mesmo, sozinho, porra. E perde o gol, claro. E Paulo Sérgio vindo atrás, mesmo que não tivesse dado para ele cabecear, se tivesse muito alta. Perdeu outro gol, assim, jogou muito mal, vem jogando muito mal. Marco Antônio, ele perdeu a vaga, ele era um homem de confiança faz uma rodada atrás, pô. Hélio elogiou ele, tentou dar moral, colocou ele para fazer uma função que ele fez no CRB. Uma rodada ele perdeu essa vaga, de tão mal que ele foi. E aí ele é obrigado a entrar hoje por causa da lesão de Igor Pereira e compromete o time num lance que ele criou. Ele erra, ele... Domínio, né, velho? Um domínio simples, não tinha pressão direito, assim, ele perde a bola e, assim, num lance meio bizarro ali, tem aquela trombada e o juiz, eu acho, teria juízes que passariam pano para aquele lance, mas é para amarelo. É claramente para amarelo. Contra-ataque. Foi bem expulso. E a partir daí o Náutico acabou. Hélio faz a mudança que não tem como não pontuar. Hélio ele coloca o nome dele na derrota quando ele escolhe colocar Ryan no lugar de Mastro. Tudo bem que Mastro ele tinha um amarelo, poderia ser substituído. Agora Ryan, velho, esse cara fez o quê no Náutico? Qual é a partida referência de Ryan no Náutico? O que é que ele fez? Ele serve para jogar na linha alta? Talvez seja o jogador errado que a gente esteja falando, porque para mim seria a última peça para jogar lá. E aí Hélio coloca Ryan e ele tem uma regularidade muito boa na Série C. Assim, ele falha em quase todos os jogos. Assim, é impressionante. Tanto daqui no Náutico quanto na Série C passada contra o Londrina. E aí o Náutico leva outro gol em falha defensiva também. Carlinhos é completamente engolido por Igor Bahia. Ryan depois falha. Nesse lance dá para colocar Muriel também como no meio ali da falha defensiva. E o Náutico acaba nem sofrendo, porque a partir do momento que o CSA faz o 2-1, até o CSA tratou o jogo como, meu irmão, tá acabado. Primeira substituição, assim que fez o gol, tirou o Cachoeira e colocou um volante, começou a controlar mais o jogo, e o Náutico não conseguiu ter nenhum tipo de perigo. O Náutico não chegou perto de fazer o 2-2. Ficou muito espaçado em alguns momentos ali, teve alguns contra-ataques que o CSA não... Acho que eles não queriam finalizar realmente, assim. Meu irmão, virando esse jogo aqui, a gente estava jogando pior, ganhamos esses 3 pontos aqui, vamos segurar, não vamos dar sorte pro azar, não. E aí termina o jogo sem o Náutico conseguir ter a mínima capacidade de reação. E, porra, são 3 partidas já, velho. E a gente já tem uma montanha aí para subir para conseguir pensar em G8. A gente agora vai ter 2 jogos da Série C em casa e já tem aquela obrigação, aquela necessidade extrema de pontuar, de vencer. O Náutico não pode pensar em outro resultado contra o Brusque sem ser a vitória. 6 pontos agora, né? Tem que ser 6 pontos agora. E aí, Cláudio, vai ser aquele mesmo jogo que a gente já viu. Quantas vezes... Meu irmão, esse jogo é o jogo do Náutico na Série C. O Náutico o adversário vai se fechar, o goleiro do adversário vai fazer cera até morrer, vai pedir atendimento médico 20 vezes, o Náutico vai amassar, vai tentar ter chance, e aí vai ter que ver se vai ter uma sorte melhor ou não, porque a gente já viu esse tipo de jogo, o Náutico se complicar muitas vezes esse tipo de jogo se repetiu, e aí o Náutico vai com essa obrigação de vitória, obrigação que, obviamente, coloca um peso para o jogo, e o elenco vai ter que responder agora, Hélio, os jogadores aí, vai ter que dar uma resposta, porque a gente tem 1 ponto em 3 jogos. E não é admissível isso. Não tem como o Náutico ter 1 ponto só em 3 jogos na Série C, que o time quer subir. Então, mesmo com a partida aí, dando para citar pontos positivos relevantes, infelizmente o resultado pesa muito. O resultado tem que ser comentado, porque, velho, olhem a tabela do time de 2020, do ano 2023 e 2024. Foram as partidas assim que o Náutico deixou de entrar no G8. Pô.
Então a gente não tem como minimizar isso. Não tem. Seria irresponsável a gente estar jogando ponto fora e não estar ligando para esses pontos, porque fazem falta no futuro. Então vai ter que reagir, vai ter que buscar resposta. Ninguém está negando que o Náutico teve uma pequena evolução ali na parte ofensiva, que jogou de outra maneira. Ninguém está colocando o resultado como caminho principal e ignorando tudo o que aconteceu no campo. Mas no fim o que conta são os pontos ganhos, né? Assim, ninguém vai justificar lá, não. Eita, faltou um ponto. Mas contra o CSA, velho, a gente jogou bem até a expulsão. Coloca Você mais não um classifica, aí. não. Não classifica. Então, assim, o Náutico tá aprendendo. Quem foi que usou essa frase? Foi Ravel, não foi Ad? Não, foi Cássio Cardoso no NE45. Com o Bahia, ele usou a frase que era: o Bahia aprendeu a jogar, tá faltando ganhar. O Náutico está começando a aprender a jogar, mas não pode ficar 100% aprendendo a jogar para depois ganhar, não. O Náutico tem que ganhar, velho. Precisa somar ponto. O primeiro tempo do Náutico foi muito de que, porra, você teve uma evolução que disse, opa, esse time aqui tem um caminho. Jogou melhor que o CSA, criou mais chances, teve 7 finalizações contra 3 do CSA na casa do adversário, mas tem que pontuar. E foi pro intervalo 1-1, com 11 contra 11. Ou seja, já tinha prestado falhas mesmo no 11 contra 11. Não gostei de algumas escolhas dele dos Anjos. João pontuou sobre Ryan. Para mim é óbvio, assim, foi um erro. O maior erro de Hélio nesse jogo foi Ryan. O maior erro de Hélio foi Ryan. Não tenho a mínima dúvida disso. E pesou no resultado, porque Ryan falha no gol, participa do erro do gol. Tudo bem, Hélio falou de Felipe e tudo mais, está acima do peso, mas Felipe com 10 quilos a mais é melhor do que Ryan, porque Ryan é um jogador lento por vida, e não ia adiantar. A escalação de Kelvin, eu não vou julgar, porque ele viu os treinamentos e talvez ele tenha visto algo melhor que Hélio Bosch. E Hélio Bosch também não entrou fazendo grande coisa, não. Mas ele tira Marcos Ítalo, né, e coloca Arnaldo. Não sei, talvez ele pudesse colocar ali Felipe, subir Carlinhos para volante. Eu acho que o Náutico precisava muito mais de um reforço no meio campo do que de Arnaldo. Ou a não ser que Marcos Ítalo tenha sentido alguma coisa, pelo menos não ouvi isso. Mas eu não entendi muito. Eu acho que podia segurar Marcos Ítalo mais, reforçava o meio campo, subia Carlinhos para o meio campo, ou fazia uma linha de 3 com Carlinhos, com Felipe e com Ryan. Tinha Maestro também, né? Uma linha de 3 não, né? Tinha que subir o Carlinhos para volante, mas ele precisava reforçar muito mais a marcação, ele não fez. E o Náutico ficou... já estava vulnerável com -1 e não teve o reforço que precisava. Ali era segurar o resultado. Não ia conseguir, assim, podia conseguir, obviamente, que o futebol permite, mas não entendi essa entrada de Arnaldo. Daqui a pouco a gente vai tentar ouvir a coletiva de Hélio para ver se ele explica isso, mas não concordei. E aí Marco Antônio, que é um jogador que ele gosta, e aí ele tira Maestro provavelmente pelo amarelo, deixou Marco Antônio pelo que tinha amarelo também e foi expulso. Então o Hélio teve uma participação direta aí também, que contribuiu com a derrota. Mas assim, óbvio que ainda num patamar abaixo do que outros, do que a gente já citou. Cláudio, zagueiro não se tira não, velho. Na minha opinião, não se tira jogador nenhum. A não ser que o jogador seja fraco, tem um no banco que é no mesmo nível que ele, um volante, por exemplo. Não tem um volante, já não é essas coisas, tomou um amarelo, é um cara de muita pegada, e no banco eu tenho um igual a ele. Aí beleza. Tá? Agora, quando vai pra zaga, e aonde eu sabendo que o titular é 1 milhão de vezes melhor que o reserva, eu não tiro por um amarelo, porra. Talvez eu perdoasse se fosse aqueles casos de o jogador já tá com amarelo, deu no meio do adversário, o juiz fez vista grossa e esse jogador... expulsar e não expulsou. Exatamente. Se ele falar alto, ele vai ser expulso porque o juiz tinha acabado de errar e não tem expulsado em um lance específico. Não aconteceu isso. Não aconteceu isso. Zagueiro é acostumado a jogar com cartão amarelo, pô. Não tinha necessidade nenhuma de ter tirado ele. Ainda mais para botar raia. E a entrada de Arnaldo é absurda também. Ele tem que começar a entender algumas... Mas você esqueceu alguns jogadores. Arnaldo... Exatamente. Ele não pode tirar um dos melhores em campo. O pior é que esse trabalho foi feito. Muita gente passou um bom desenho do esqueleto do Náutico que
com quem ele pode contar, com quem ele não pode, mas pelo jeito ele não ouviu, tá? Então já ele tem que botar na cabeça dele que tem alguns dogmas desse elenco do Náutico. Você não pode contar com Raya, você não pode contar com Arnaldo. Esses dois, assim, são os óbvios ululantes. Meu irmão, teve um momento do jogo, cara, assim, bateu uma tristeza profunda, velho, que foi um momento do jogo que tava jogando pelo lado direito, o Arnaldo junto com o Hélio Borges, assim, os dois juntos, tentando construir jogada. É de desacreditar na humanidade. Eu acho que se a humanidade dependesse desses dois, a gente tava fudido, velho. Se jogasse no meio dos dois, assim, uma prova de pré-escolar, aquela prova que você faz uma maçã pontilhada, aí a criança vai lá e completa. Se você botou uma maçã pontilhada lá, eles iam fazer um triângulo no lugar da maçã. Cara, são dois caras, assim, limitados, velho. Eu olhei assim e disse, meu irmão, a gente vai para lugar nenhum, não. Se depender desse lado direito aí, com Hélio Borges e com Arnaldo, esqueça. Foi triste. A gente tem que ter paciência. O Náutico perde um jogo desse, um jogo que dava para ter ganho. Aí teve um que falou que tu elogiou muito o Marco Antônio. Elogiou ano passado, caralho. Esse ano todo mundo detonou, pô. Aí chegou outro que vamos falar. Ano passado. Não, porque tu disse que tu elogiou muito. Ano passado, meu irmão, a gente vê aqui o dia a dia, porra. E a gente ia fazer o quê? Eu não sou empresário de jogador para estar avaliando se o jogador vai ter futuro ou não vai ter, não, pô. Eu tenho que falar o dia a dia do jogador, porra. A gente aqui ficou muito em dúvida na contratação de Aldemir. Aldemir foi um jogador que foi oferecido ao Náutico. Estava sendo oferecido há 40 dias. A gente em off comentava muito, né, Cláudio? Estão empurrando Aldemir no Náutico. A gente não falava isso. Meu irmão, teve uma hora que o departamento de futebol do Náutico aceitou o Aldemir. Botou o Aldemir para jogar. Os primeiros jogos, o Aldemir jogou muito bem. A gente vai fazer o quê? A gente vai ficar dizendo que não presta, não presta, não presta. Meu irmão, o elenco tem 30 jogadores. Eu não preciso ficar tentando adivinhar ou tô tentando dizer se esse jogador é bom para a carreira toda ou esse jogador é ruim. Eu tenho que avaliar jogo a jogo, velho. Eu tenho que avaliar jogo a jogo. Eu tinha um pé atrás com a contratação do Aldemir. Aldemir começa a jogar e joga bem. Marco Antônio, que quando começou no Náutico no ano passado, ele fez bons jogos. Teve um jogo que eu ainda lembro, foi lá no Castelão, lá no Maranhão. Acho que foi contra o Sampaio Corrêa. Marco Antônio destruiu desse jogo. Eu chamei a atenção aqui, eu elogiei, eu fiz comparação àquele jogador do São Paulo que depois foi pro Atlético. Disse que era um jogador voluntarioso, com vigor físico. Mas o mesmo Marco Antônio, no final da temporada, eu estava chamando ele de peladeiro. Quantas vezes, João, tu já me viste chamando o Marco Antônio de peladeiro? Muitas vezes. E aquela conversa... Aquela conversa lá... Não vale o Náutico fazer loucura pro Marco Antônio. Se tiver uma... Tu lembra disso, né? Lembra. Exatamente. Meu irmão. Copa Atlântico, tinha gente do Náutico lá tal, e a gente tava conversando sobre futebol, é normal conversar sobre futebol. Aí eu fiz até um comentário, eu disse, Marco Antônio tava no CRB. Eu disse, velho, se alguém oferecer qualquer balinha furada pro Marco Antônio, deixe. Porque naquela época a torcida tava criando uma impressão que Marco Antônio era uma grande joia. Uma joia era Gustavo Maia, que a gente perdeu. Mas Marco Antônio não. Gustavo Maia era um jogador que valia a pena você fazer um esforço, aumentar um salário, fazer um contrato longo com ele, porque era um jogador que ele poderia vir a render. Quando o Marquinhos veio, foi a primeira coisa que foi dita aqui, foi Marco Antônio vai perder espaço, não vai jogar tão bem no esquema. Então, assim, eu fico muito tranquilo com essa questão aí de Marco Antônio, porque o que mais tem é evidência aí, que tipo, Marco não tem Antônio, esse amor. Porque Marco Antônio, João, ele não é um jogador, ele não é Arnaldo, ele não é Ryan. Agora eu vou inverter, fazer um papel de advogado do diabo aqui. Marco Antônio é um jogador que, com um treinador correto, bem treinado, e a turma botando alguma coisa dentro daquela cabecinha dele, ele pode ajudar em determinadas funções, até como reserva. Agora, ele não é o espetáculo de jogador que, no momento que ele foi para o CRB, se criou. Ainda bem que quando o Náutico fez a renovação com ele, tá aí uma coisa que eu gostei do Náutico. Era para ter renovado, tá? Era para ter renovado. Quando o Náutico renovou com o Marco Antônio, ele não foi uma super valorização, não. O contrato dele ficou ok. Eu tive medo do Náutico achar que o Marco Antônio era um super jogador e não era.
Eu sempre comparei Marco Antônio com o Fabrício Domingues. Fabrício Domingues, que fez uma puta de uma Série B, teve 2 dígitos de gol, quase 2 dígitos de assistência. Veja, ninguém tira isso dele. Agora, ele tem característica de peladeiro, para mim, igual a Marco Antônio. Eu não fico surpreso de ver o Fabrício Domingues jogando muito mal nessa temporada lá pelo Sport. São 2 jogadores que são peladeiro. Peladeiro, quando eles entram no hype, quando eles estão num momento bom, que esse tipo de jogador tem momento bom, tá? Do mesmo jeito que o Marco Antônio no ano passado teve uma sequência boa, ele pode, em algum momento agora, ter uma sequência boa. Se alguém chegar oferecendo dinheiro, venda. Venda. E eu falei, acho que a gente tem que ter paciência, porque aí tem Felipe Coimbra. Vamos falar de Vinícius? Até agora nada, né? Dá vontade de nem falar, velho. A vontade de nem falar. Porque tá todo mundo puto e a turma ainda quer que a gente acha que vai proteger alguém. Meu irmão, pós-jogo, o último jogo, quem falou de Vinícius foi eu. Ah, só até defendeu. E eu falei. E hoje... No jogo de hoje já não gostei. No jogo de hoje eu não gostei. No jogo passado, porra, que ele falou bastante. Agora, é aquela coisa, velho. Eu não acho assim que é só ele, não, tá ligado? Eu acho que, do mesmo jeito que a gente tá aqui avaliando que Hélio tá tentando formar esse time, tá corrigindo algumas coisas, mas ainda falta muito trabalho a se fazer, um dos trabalhos é conseguir colocar Vinícius com mais tempo dentro do jogo. Eu citei aqui momentos que na esquerda chegava o Luiz Paulo, que são 2 jogadores que eu provavelmente acredito que tem capacidade de alguma coisa, não é Hélio Borges e Arnaldo na direita. Quando tá Vinícius e Luiz Paulo, eu acredito que possa sair algo dali. Mas claramente, numa defesa bem postada que o CSA estava naquele momento, falta um jogador chegar. Patrick Alain ficou enfiado lá entre os zagueiros, servindo café para Paulo Sérgio, 2 do Luiz Andorinha não faz verão, velho. Se o Patrick Alain tivesse uma mobilidade maior, tivesse uma consciência tática maior, de chegar nesses 2 para poder fazer uma triangulação, eu tenho certeza que Vinícius vai render mais. Gente, olha, a gente tem que parar. Eu sei que é difícil, tá todo mundo muito puto, mas também eu acho que... Olha, veja só, um elenco tem 30 jogadores. Viu? Eu acho que dá para você não pegar bucho aonde não merece pegar. Porque também tem uma coisa. Se a gente tiver que pegar bucho com o Vinícius agora, é porque o Náutico vai cair para a Série D. Aí fodeu. Porque... veja, eu critico o Muriel. Se o grande problema do Náutico for Vinícius, se o grande problema do... Eu não quero aqui botar um escudo de Vinícius, não. Mas se o grande problema do Náutico hoje for Vinícius, é porque a gente tá fudido. Fudido. Se o grande problema for Vinícius, a gente tá fudido. Porque eu garanto que na frente de Vinícius tem uns 25 jogadores. Meu irmão, vejam o Arnaldo desempenhando. Vejam o Ryan desempenhando. Vejam o Auremir desempenhando. Vejam o Marco Antônio desempenhando. Vê Kelvin, porra. Um jogador que não sabe nem a regra do impedimento. Se eu for pegar bucho com o Vinícius agora e achar que ele é o grande problema do Náutico, é porque a gente, meu amigo, tá indo em passos largos para a Série D. E eu não vou acreditar nisso. Se eu tiver num sonho, eu prefiro ficar sonhando pelo menos mais algumas rodadas. Eu critico o Muriel ali desde os primeiros jogos. E em nenhum momento eu fico dizendo, meu Deus, volta o Ellis e tal. Eu acho até que a entrega dos 2 é compatível. Só que o Muriel ganha um salário muito maior. Mas eu não vou passar. Eu quero ver quem, como técnico, tirava Vinícius. Vinícius, próximo jogo tu é banco. É loucura, pô. E vai botar quem? Hélio Borges? Não é Hélio Borges. Critica, mas assim, do mesmo jeito que eu critico o Muriel, mas eu não fico, em nenhum momento eu cheguei, Muriel tem que sair. Velho, o Ellis pra mim é do mesmo nível. Alguém disse que o Vinícius jogou bem hoje. O Vinícius jogou mal, gente. Jogou mal. Agora, joga mal é diferente de você comprometer. Até pela posição, todo mundo sabe que tem isso. Olha, no frigir dos ovos, Hélio Borges hoje fez uma partida pior do que a de Vinícius, que foi muito ruim. Nossa senhora, ele apoiou da bola de novo. Lembrou aquele jogo que ele apoiou da bola? Acho que foi contra o Retrô. Agora, numa partida como hoje, a gente vai falar dos elementos que mais influenciaram na derrota do Náutico. Eu até falei que não adianta botar... É o modo de falar, quando eu digo, não adianta botar toda a culpa em Marco Antônio. Porque no Náutico tem coisas maiores. A gente destrinchou... O começo do programa foi só isso. A gente falou de muita coisa fora do campo. Dentro do campo, eu sei que, de fato, o Marco Antônio prejudicou demais. Então, foi um jogador que já foi muito falado aqui. A gente acabou de chamar ele de peladeiro. Pô. Ryan, a gente destroça a Ryan aqui todo o programa. Arnaldo, a gente trata Arnaldo como um leproso. Porque, velho, pra que eu vou estar aqui? Eu vou ficar 15 minutos de discussão. Porque, veja, quando eu falo mal de Arnaldo, é porque eu quero Arnaldo fora do Náutico, gente. Quando eu falo mal de Ryan, eu quero o Ryan fora do Náutico.
Eu, presidente do Náutico, eu tirava Ryan e Arnaldo do Náutico hoje. Eu preferia que não tivesse ninguém, principalmente no caso de Ryan. É porque Arnaldo complica, porque só tem Buiú de lateral direito. Mas Ryan, ele precisa ser tirado, porque Marquinhos Santos usava ele e ele começou a usar. É um perigo. Eu tirava para poder os treinadores não usar. Agora, na viagem, quando o Náutico voltar, eu não deixava Ryan no próximo treinamento. Jaime Nascimento. Temos goleiro ainda? Foi impressão minha, os 2 gols do goleiro foi péssimo na série de bola. O segundo me irritou muito, assim. Só um ponto antes. O segundo, eu me irritei, porque Muriel fica com o braço levantado, a bola passa e ele fica atabacada. O primeiro nem tem, mas o segundo me irritou. Eu posso ser super sincero. Vou ser super sincero em relação a Muriel. Eu não tive oportunidade de rever os gols, analisando se Muriel acertou ou errou nos lances. A impressão que eu tive vendo o lance uma única vez durante o jogo, ao vivo, é de não dar nenhuma atenção sobre Muriel no lance. A única coisa que me incomodou do Muriel foi um lance que teve uma bola rebatida dentro da área e ele poderia encaixar a bola e ele deu uma tapa. Bola fácil, foi. Aquela bola nem me chateou. Mas no lance do gol, para mim, os dois foi problema da zaga. Os dois foi problema da zaga. Não vou fechar causa, até porque eu vi que eu me espantei com a reação de muita gente. Eu também não gosto de goleiro que fica tomando gol direto. Então, se for para dar uma noção genérica de, porra, foi 2 lances que foi na área, o goleiro tomou. Eu concordo até um pouco, tá? Agora, especificamente falhas, eu vou até guardar para a análise que a gente vai fazer durante a semana. Chapo vai estar aqui, a gente vai analisar com mais calma, eu vou fazer a análise também. Mas assistindo ao vivo, eu não tive essa impressão de colocar ele como protagonismo nos gols tomados, não. Para mim, foi falha da zaga. A gente, pessoal, o segundo gol, rapidinho. Era para ele sair na primeira bola, é? Dava para sair ali, era? Não, eu acho que no segundo ele demorou para sair no abafa ali. Para fechar ali o chute. Bola na pequena área, o primeiro confesso. Mas o zagueiro, mas o Igor Bahia estava de costa pro gol, né? Ele ia sair para fazer o quê mesmo? E ficar só secando, era? Não sei. Mas a bola A falha principal é da zaga, eu acho. Eu acho que se você tem um zagueiro mais presente, com mais vigor, com mais capacidade, consegue desequilibrar Igor Bahia ali o suficiente para poder ele não girar e fazer aquele gol. Meu irmão, Ryan vai mole na jogada, pô. Igor Bahia domina Ryan ali naquela jogada, pô. Fazer umas análises individuais aqui das estrelinhas, que Chapo agora mudou, né? Muriel, agora na base das estrelinhas. O que tu achou de Muriel? Para mim, eu daria 2 estrelinhas aí para Muriel. Eu ia falar uma, mas 2 tá... É porque ele precisava, sei lá, 1 ou 0, assim, acho que tinha que ter uma falha muito gritante, assim, sabe? Eu acho que nesse você consegue citar ele, mas, porra, eu acho que tem dúvida ainda se foi uma falha dele. Por isso que eu colocaria 2. Agora também não faz uma defesa, mesmo. Também se irrita, mesmo. Tem que defender, mas para goleiro ruim, toda bola é impossível também. Eu vou atualizando aqui, depois eu coloco na tela atualizado tudo certinho. Marcos Ítalo. Eu gostei muito da partida de Marcos Ítalo. Viu? Gostei muito. Acho que começou ali meio não tão bem, mas depois, assim, tirou uma bola certeira na linha de fundo, num ataque, acho que foi o Brian aqui entrando na área livre. Cruzamento para Marco Antônio. Gostei muito da partida de Marcos Ítalo. Para mim, 4. Tem 6, né? São 4, acho que tá bom. São as 4 estrelas também. Gostei muito da partida do Marcos Ítalo e depois que ele sai, o time caiu muito ali no setor. Arnaldo leva muita bola pro meio, velho. Isso irrita muito. O meio pode ter 1 bilhão de jogadores. Ele vai puxar pro meio para tentar fazer aquela jogada que não dá em nada. É absurdo. O Marco Pinto até perguntou se Marcos Ítalo machucou, mas aparentemente não, né? Mas vamos lá. João Maestro. Pô, assim, eu acho que são 3 estrelas aí. 3, né? É melhor que Muriel, pior que Marcos Ítalo, não comprometeu. A foto que ele levou o cartão amarelo era para ter feito mesmo, um contra-ataque que o Náutico cedeu. Não tem muito que... E Carlinhos? É porque os gols é uma no segundo nem tanto, mas o primeiro é os 2 que cochilam ali, né? Se quiser botar 2 também,
2x2, para Carlinhos e para João Mastro, tá de boa. Fica mais difícil com Estrela. Vamos com 2. Não foi uma partida péssima dos dois, mas assim, falharam, erraram ali, cochilaram em lances decisivos. Luiz Paulo. Pode falar. Carlinhos, ele falha ali, né? Eu acho que ele falha na bola aérea ali. Só que também faz um jogo correto demais também. Assim, tem uns lances que ele consegue sair muito bem para o jogo. Então, o cara pesa pela falha, mas se você olhar o jogo como um todo, não é tão ruim assim, não. Mas Luiz Paulo eu não achei uma partida. Achei de nível Carlinhos e Maestro. Também. Pode seguir aí. Naquele jogo ali, o primeiro jogo contra o Botafogo, ele tem sido muito melhor. Igor Pereira jogou parte do primeiro tempo ali, né? Eu não consigo avaliar muito bem Igor Pereira, não. Cláudio, tem um lance que dá um carrinho de frente no cara. O juiz não dá falta, porque não foi realmente, foi na bola. Mas, meu amigo, aquilo ali se pega para matar um. Deixa 2 para Igor Pereira, só para... não tem muito o que avaliar, não. Acho que jogou pouquíssimo tempo. Auremi. Eu gostei da partida de Auremi. Assim, também. Eu acho que ele conseguiu dar o ritmo em alguns momentos que o Náutico precisava. Não comprometeu tanto na defesa como foi. Assim. Tem até um lance no segundo tempo que ele consegue fazer uma recuperação. Eu não acho que a Auremi foi mal, não. Eu deixaria ele com 3 estrelas aí. Acho que foi menos do que Marcos Ítalo, mas um 3 ali melhor do que os outros. Patrick Elano, não gostei da partida, não. Pra mim é um no máximo. Não gostei. Não sei se tu viu algo diferente ali, mas... É você pensar, bola parada, Patrick Elano acertou. Nem escanteio. Não acertou escanteio. Muito. Qual foi a jogada que o Patrick Elano fez? Deixou alguém na cara do gol. Ele tinha uma rotação, ele e outra, né? Não conseguiu fazer um 2. Não gostei. Pra mim pode ser esse um aí mesmo. Porque, porra, se alguém aqui conseguir me falar uma jogada, porque eu posso estar esquecendo também, viu? Mas se alguém me disser uma jogada relevante de Patrick Elano, eu vou ficar surpreso, porque eu sinceramente não lembro, não. É isso. Vamos passar logo pro ataque, depois a gente vai pros substitutos. Kelvin. Não gostei também da partida, pra mim é uma estrela. Não fez nada, pô. Pode ficar até 0, mas que 0 é Marco Antônio, né? 0 tem que ser Marco Antônio, né? Não fez nada no jogo também. Eu achei mal. E, assim, não adianta ninguém reclamar, porque e ponto é isso, né? Por isso que em algum momento a gente defendeu sem ter ponto, porque meu irmão, ponta de Série C, na maioria das vezes, é burro, pô. Aí é difícil. Kelvin, uma estrela. Vinícius, uma também? Vinícius, uma também. Jogou mal, fez nada, teve a oportunidade de 1 contra 1, teve a oportunidade de fazer cruzamento e não aproveitou. Paulo Sérgio, autor do gol. Esqueci até de colocar aqui que ele... Paulo Sérgio é foda, porque é gol, velho. Gol do centroavante. Acabou a bola que chegou no pé dele, ele fez o gol, mas eu achei que em alguns momentos fora da área foi pé de parede, assim, a bola batia e espirrava, voltava. Teve uma dificuldadezinha ali com a bola. Eu acho que são 3 estrelas aí para Paulo Sérgio por causa do gol. As 3 é por causa do gol. Eu tava até assim, eu percebi que ele tava indo para que a bola não tava chegando. Ele tava tentando buscar a bola. Então eu tava gostando dessa atitude dele, embora é melhor que ele fique mais próximo da área. E tem um gol que é de centroavante, né? Então, aí em algum momento eu vou dizer, a artilharia do gol inútil, mas porra, aí a culpa não é dele, né? Ele fez o gol de empate. Né? Ele empatou o jogo. Pronto, já chegou a Juan aqui, ó. Paulo Sérgio até então o homem dos gols que não importa, mas esse ele empatou, pô. Ele devia levantar a mão, não, vou fazer esse aqui, eu não vou fazer não, vou empatar o jogo não, porque daqui a pouco o Marco Antônio vai ser expulso e a gente vai levar um gol com falha da nossa zaga, então esse aqui eu não faço não, porque eu só faço gol importante. Porra, aí é foda também. Culpa zero, mas eu fecho aí nas 3 estrelas para Paulo Sérgio, mas mostrou mais uma vez que pode ser um jogador importante, assim. O 9 é isso, pô, na chance que teve ele guardou. Não pode fazer feito ele foi. E aí uma crítica a ele também. Contra o Retrô, que ele teve 2, 3 chances e não fez. Mas hoje guardou
num lance difícil até. Uma bela bola de Auremir, viu? Uma belíssima. Lembrei agora que foi uma bela bola de Auremir. É um achado ali. Aquele passe que rasga a linha ali foi. E aí Paulo Sérgio faz. Marco Antônio aí não tem nem o que discutir. Marco Antônio fica com 0, né? Essa Deixa caveirinha ele que aí. Na verdade aí, João, assim, pra mim é todo mundo 1. Ou então o Ryan também 100. Hélio Borges. O Enderson eu acho que não merece 1, não. Eu acho que o Enderson é mais, se for deixar sem avaliação, beleza. Agora o Enderson, eu não vi ele errando muita coisa, acho que ele conseguiu circular o jogo em alguns momentos. Não acho que não merece 1, não. Deixa com 2. 2. Os outros 100, né? Porque 100 já fica como negativo ali, né? Hélio Borges também? Que Hélio Borges... Fez nada também. Teve chance. Tem 2 chances ali que ele leva, consegue acharem ele nas costas da defesa ali, e ele não faz nada. Faz nada. Então fica aí os outros sem estrelinha dourada, fica com sua nota baixa, 1 0. E aí o Anderson se salva. Troféu deu ruim é Marco Antônio, não tem nem o que discutir. Não tem nem esse não vai ter polêmica. Troféu Cook, eu tava com essa impressão de que seria Marcos, na minha opinião seria. Acabou que nas estrelas deu isso. Tá justo? Eu acho justíssimo. Tá loucura do nosso amigo. Mas eu acho que é isso. Porque é o jogador que você consegue mais citar atuações relevantes para o jogo. É Marcos Ítalo. Conseguiu aquela chegada ali que livrou um gol para o Náutico ali, uma bola muito boa de carrinho. Assistência para Marco Antônio. Tem o peixinho que ele dá na área. Ele dá tem outro lance também que ele deixa. Eu nem acreditei que ele chegou naquela bola, sabia? Eu pensei que tinha sido o Kelvin. Não sabe, depois que eu fui ver que era ele. E ele entra na área ali. Eu acho Marcos Ítalo mesmo o melhor. Fez uma partida de lances relevantes. Exatamente. Boa partida ali. Na medida do possível, né? Fletson mandou aqui mais um superchat. O importante é dia 31 de agosto estar no G8. É isso. A gente tava comentando com o Roberto aqui, né? O Ponte tá com 9 pontos. Eu não tô olhando para ninguém, velho. O Náutico tem que largar. O Náutico tem que começar a pontuar. Porque um ponto não é... Não adianta nem secar, nem nada. Porque você seca com um ponto, seca quem? Eu tô secando agora pra quê, primeiramente? 6 pontos. Aí depois, quando terminar... acho que foi o próprio Fletson que mandou. Assina empate contra o CSA e 2 vitórias na sequência, provavelmente no G8. Acabou que a gente não assinou, né? Mas vencer essas duas e ver como é que vai ficar a classificação. Aí vai ver se entra no campeonato. Porque até agora o Náutico não tá no... Se mostrar que briga, pô. A gente tá falando em G8 exatamente. Aqui porque a gente acredita. A gente é Náutico, mas ninguém tá olhando pro Náutico, tá falando de G8, não. 1 ponto. É isso. Em 3 jogos. Tem que começar a jogar a Série C. Disputar a Série C, que o Náutico não começou a disputar. E só um último destaque, João, antes de encerrar. 2 vezes o árbitro mandou um escanteio pro Náutico, né? Na regra dos 8 segundos, né? Até me surpreendeu. E um jogo contra o time da casa, né? E o vacilo do CSL, nem era momento de fazer cera, nem nada, assim. Foi porque o cara... os goleiros são tão acostumados a ficar o tempo que for com a bola na mão que vão sofrer. Se o árbitro for seguir a regra realmente, vai sofrer. Muriel, 2 vezes que quase que ele fica. Ele joga a bola no chão. Eu tive certeza, ele vai fazer com o Muriel daqui a pouco. Faltou só com o Muriel. E o Muriel ainda se ligou e soltou a bola no chão em alguns momentos que ia acontecer a marcação do escanteio. Mas nem isso a gente consegue aproveitar. Escanteio, aquela jogada podia ser uma ótima estratégia para o CSA. Porque o Náutico ia ter um escanteio, ou seja, o CSA ia ter um contra-ataque. Porque a única coisa que o escanteio do Náutico gerava era contra-ataque do CSA. Foram os 4 escanteios assim, pô. Então, o goleiro deve ter feito por estratégia. Vou segurar aqui, porque a gente vai conseguir se dar bem. Não tem uma cabeçada do Náutico em escanteio, assim, nem perto. Teve um que eu vi Carlinhos quase ganhando de cabeça no começo do jogo ainda, eu acho, no primeiro tempo.
Aí disse, opa, tô vendo Carlinhos ali, porque pô, o cara com 1,90 m deve conseguir ter uma boa bola aérea ofensiva, né? Mas é a única. E falta um homem da bola parada pro Náutico ainda. O Patrick Alan cobra bons escanteios, tem assistência com escanteios, mas esse jogo ele errou tudo. Aí uma falta que teve. Ele bateu até uma falta boa, né? Bem verdade. Mas depois outra que Paulo Sérgio bateu mal. Então, assim, ele não pode bater falta. E outra, Hélio Borges batendo falta também de cruzamento. Assim, no jogo passado foi Cauã Maranhão. Quem entrava no lugar ali batia falta ao escanteio e tal. Parece que não estava combinado quem é que ia bater. Caio Vitor bateu também escanteio. Eu não quero acreditar, não, que quem bate falta quando o Patrick Alan não bate é Hélio Borges. Sério? É foda. Precisa definir isso, até porque bola parada define jogo. E Hélio dos Anjos, mais do que ninguém, sabe o que é isso, né? Jean Carlos era uma jogada forte que ele tinha, então tem que trabalhar isso.